Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Daqui a pouquinho nós vamos receber o Flávio Bozon. Já estamos aqui com o professor Camilo para a gente poder tratar do assunto das eleições 2018. E é muito importante que vocês participem. Sejam todos bem-vindos aqui no programa Cultura Geral. Seja muito bem-vindo, professor. É um prazer a gente dissertar um pouquinho sobre essas eleições aqui. Eu acho que tem muita coisa para a gente poder falar. Acho que não dá nem tempo de falar tudo que a gente tem, mas acho que os principais tópicos dá para a gente poder tocar, né? Seja bem-vindo, Camilo. Com certeza, eu que agradeço, Betão, agradeço a todos quem estão nos assistindo, seja de Nova Lima, seja de todo o Brasil, com o advento das redes sociais e a audiência, comentários, inclusive, muito grande. Então, espero que possa contribuir, ainda que num tempo muito sintético, com esse momento difícil do Brasil e, ao mesmo tempo, instigante. Né? O que será daqui para frente? Enfim, é uma mudança, enfim, vamos ver alguns assuntos. Professor, para a gente começar assim, como é que você vê os aspectos constitucionais, as garantias constitucionais, antes, na pré-campanha, a impressão que você teve na pré-campanha, na campanha e a perspectiva que a gente pode ter para o futuro? Bom, veja bem, Betão, eu acho que não é nenhum tipo de exercício de futurologia, não. Lógico, até porque não cabe nós, operadores do jeito, imaginar, né, o que vai ser daqui para frente. Se nós tivéssemos essa fórmula, talvez não tivéssemos problema. Mas eu acho que, na verdade, no campo constitucional, tentando ter um discurso que não seja contaminado ideologicamente, eu acho que tudo funcionou como deveria funcionar. Na verdade, nós tivemos campanhas polarizadas, né? No Brasil, nós percebemos que cada eleição é mais polarizada do que a outra. Esse mesmo medo que grandes setores da sociedade teve foi a ótica do governo da eleição do Collor. Esse mesmo que tinha uma série de pulverização de candidaturas, esse mesmo discurso do medo contra o establishment foi também a ótica do plano do FHC quando iniciou, e mesmo com a ascensão do Lula, né, a sociedade com receio manteve o FHC por conta do plano real que estava já começando a ser implantado, e o discurso novamente do medo e esperança pautou José Serra e Fernando Henrique Cardoso, inclusive com vários globais participando, da mesma forma muito acentuado Dilma e Aécio Neves. Então, na verdade, só troca as eleições, mas os personagens, mas o cenário, o contexto, acaba que seja o mesmo. E eu vejo como o exercício de democracia, porque quanto mais polarizado e mais tenso é um ambiente político, na verdade, é porque as manifestações podem ser realizadas. E escoamento de pensamentos, na verdade, quanto mais pulverizados, mais vão ser setores da sociedade antes marginalizados e agora que participam. Sobretudo com mídia social, que agora se a gente pensa em falar em socialização da mídia, eu acho que socialização da mídia é mídia se combate com mais mídia, não é com regulamentação. E a gente vê isso, qualquer pessoa hoje pode pegar um smartphone, gravar, publicar a sua impressão, e isso pode rodar o país afora. Então, na verdade, nós temos pensamentos divergentes em circulação, pessoas que aderem ou não. Então, quando alguns veem com ceticismo, eu vejo com muita alegria o que está sendo feito, o que não tem nada a ver com o governo adiante. Sabe? Então, ou seja, se vai funcionar é outra história, porque governo é uma coisa, eleição é outra. Né? Bom, deixa eu fazer só um intervalinho de 1 minutinho, já vou colocar o Flávio Bozon, que ele acabou de chegar, e a gente continua esse bate-papo aqui, 1 minutinho só. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Canal Cidadão. Nova Lima e você. O mês de outubro é marcado pelo movimento Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. E durante todo o mês, os principais monumentos da cidade ganham uma nova cor.
O câncer de mama ocorre com o desenvolvimento desordenado de células alteradas na mama. Então, essas células não têm controle, elas estimulam outras a um crescimento e ali forma um tumor. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, e representa cerca de 28% de novos casos a cada ano. Mas é importante lembrar que os homens também podem ter a doença. 1% dos cânceres de mama acontece nos homens, por isso os homens também têm que passar a mão na mama, né, de vez em quando, no banho. Opa, apareceu alguma coisa, eu preciso me cuidar. Existiu ano passado uma notícia que a mamografia causava câncer de mama. Definitivamente, a mamografia vai fazer o seu diagnóstico precoce. Outra coisa é o tal do desodorante antitranspirante se causa câncer. É um mito. Algumas recomendações básicas são importantes para prevenir o câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, ter uma alimentação saudável, praticar regularmente exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então a mensagem é que se cuide, alimente bem, viva bem e procure um médico anualmente para, se tiver alguma coisa, detectar cedo. A mamografia é feita aí após 40 anos. Se você tem parente com câncer de mama, você, principalmente mãe, irmã, a sua chance de ter é muito maior. E aí, nós ginecologistas pedimos a mamografia muito mais cedo do que os 40. De 22 a 26 de outubro, a Prefeitura vai desenvolver diversas ações nas unidades básicas de saúde. A programação está no site. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha, ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental. Bom, de volta com Cultura Geral. Bozon, seja muito bem-vindo aqui. Não vamos nem fazer a apresentação, nós já vamos tocar o barco direto, né? Seja bem-vindo mais uma vez. Eu acho que é importante a gente tratar desse assunto. Já tratamos no final do primeiro turno, né? E agora do segundo turno também. Seja muito bem-vindo. Eu que agradeço sempre o convite, peço desculpas a você e aos telespectadores. Tive um problema na saída de Belo Horizonte, né? Mas acho que ainda dá tempo aí de dar uma contribuição. O Camilo já passou aqui a impressão que ele teve, foi bem no início mesmo do programa, você chegou em cima da hora, sobre a impressão que ele teve desses aspectos constitucionais. A gente não está fazendo nenhum serviço aqui, nenhuma ideia de ter alguma uma possibilidade de futurologia com relação ao futuro, mas como é que você vê esses aspectos constitucionais que vem para frente aí, antes, na pré-campanha, na eleição, na campanha mesmo, de fato, e no primeiro e no segundo turno, e para frente? Como é que você enxerga tudo isso, todo esse processo todo constitucional? Olha, na primeira vez que estivemos aqui, logo após o primeiro turno, né, a gente levantou nossa preocupação com relação à atenção ao texto constitucional, à obediência ao texto constitucional, ou seja, jurar o texto constitucional como obrigação de qualquer mandatário, principalmente o presidente da República. E logo depois veio o segundo turno, ambos os candidatos que antes tinham dito que fariam nova Constituição, revogariam a Constituição, mudariam a Constituição, prometeram jurá-la. E logo à noite do programa, acabamos o programa à noite, você falou, parece que a gente está até adivinhando. Exatamente, eu estou achando que eles não nos ouviram. Mas assim, eu vejo como um aspecto positivo, assim, tenho evidentemente muita esperança e tudo, vejo um aspecto positivo o fato do discurso do candidato vencedor ontem, ele ter feito um discurso com a Constituição sobre a sua mesa, né? Não sei se vocês repararam, mas estava no canto direito da mesa, e ele mencionou algumas vezes a palavra Constituição e prometeu cumprir a Constituição. Nós temos que dar um voto de boa-fé, de acreditar que isso seja feito. Afinal, ele foi eleito pela maioria da população brasileira, então é o presidente de todos nós a partir de agora. A democracia é isso. Esse aqui é o detalhe.
como é que a gente pode enxergar, Camilo, essa pulverização dos votos e essa festa democrática que é a eleição? A eleição realmente é uma festa democrática. Você estava me mostrando um mapa, né? Isso. E a gente estava vendo assim Dos municípios e tal, a legitimidade do voto. Nós falamos aqui com o presidente, com o membro do TRE, da legitimidade do voto e o tanto que o voto é sagrado, né? Como é que a gente trabalha isso daqui para frente com esse novo aparato todo de informações que nós temos, com mídia social, com WhatsApp? Como é que a gente pode trabalhar isso para o futuro? Vai ser um desafio enorme, né? Vai ser um desafio muito grande. Estava até conversando aqui antes do programa entrar no ar sobre a atipicidade que foi essas eleições, Betão. E eu acho que vai ser, na verdade, essa atipicidade vai ser a regra. Porque hoje em dia eu acho que assim, no Brasil eu sou muito otimista, enfim, eu acho que com os processos, eu acho que o país tem instituições sólidas, eu acho que é um discurso político, a questão de tentar colocar medo de um lado ou de outro, e faz parte, porque a gente, uma eleição, na verdade, é uma disputa, né? Sim. Disputa. Sim. Agora, acabou a eleição, que nós passemos a um discurso de conciliação, como houve nos Estados Unidos na época do presidente Obama, quando ele ganhou, né? O senador McCain, ele inclusive falou assim, agora o Obama é o meu presidente. Ele é o meu presidente, perdi de todos nós, mesmo ele sendo republicano. Teve até problema no Partido Republicano por isso. E muito me entristece o discurso já beligerante que teve o candidato que perdeu ontem, que na verdade sequer mencionou. E, novamente, que foi de uma falta de delicadeza e educação muito grande, né? Mas eu acho que talvez isso nos remete à seguinte questão. Primeiro, nós temos agora uma mídia que é pulverizada e as grandes mídias, enfim, vão ter o seu papel. Eu acho que é um período de acomodação de novos atores, de novos surgimentos, e qualquer um pode ser agora um protagonista, né, das suas mídias sociais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é o seguinte, quem que vai ser agora o protagonista da esquerda? Porque eu vejo, muitos falam, o PT acabou. Eu não quero exercer nenhuma futurologia e acho, inclusive, que independente se PT irá decrescer ou não, a esquerda vai se organizar. Obviamente, porque se a gente tem um grupo, vai ter o outro polarizador. Agora, quem que vai ser esse outro? Então, o que eu vejo ontem, até de forma deselegante ou não, é o Haddad tentando se cacifar para ser, ele falou com palavra e coragem, salvo engano 3 vezes, que daria a vida pelo país, como se a gente tivesse uma guerra, mas enfim, eu acho que ele quer se cacifar. Ciro Gomes não entrou no cenário de forma talvez mais nítida, também querendo se cacifar, até por conta da forma como Pernambuco atrapalhou sua eleição, né, porque a Marília Reis seria candidata, talvez isso teria dado a oportunidade dele ter ido para o segundo turno. Então Ciro Gomes, por outro lado, o próprio Márcio Lacerda aqui, que também, né, foi inviabilizado. Então eu acho que esse discurso da esquerda agora de acomodação vai ter algum problema, vai ter que repensar as suas atitudes, estratégias novas, enfim, sobretudo internamente, quando a gente tem a nova guarda do PT pedindo passagem e a velha guarda. E a direita, eu acho que como um todo, é uma visão diferente, né? Que também não temos um líder nato a não ser o Bolsonaro, que foi quem convergiu, e pode ser que no próprio governo a direita também se organizando, como não foi organizada anteriormente, também surjam novas lideranças, por exemplo, o Dória em São Paulo, por exemplo, o Romeu Zema, que foi um fenômeno, né? Nós temos um governador mais jovem eleito do país, que é o Leite, lá no Rio Grande do Sul, que é 33 anos, pode ser uma nova liderança, sobretudo no quinto maior colégio eleitoral do país, que é o Rio Grande do Sul. Então, na verdade, é um período de acomodação, eu acredito, e o cenário vai se desenhar mais nitidamente daqui 2 anos, eu acredito. Bozon, foi uma surpresa, Minas Gerais, Brasil, foi uma surpresa para você, apesar da gente ter vivido isso no primeiro turno, e ela, normalmente, as estatísticas sempre falam que quem ganha a eleição normalmente no primeiro turno, esses votos já praticamente ficam consolidados, né? E é praticamente um retrato do que nós vimos. Parece que foi 57% dos votos no primeiro turno para o Bolsonaro, e no segundo turno 55%. Então consolidou os votos. Essa quantidade de votos que teve um candidato que nunca tinha sido candidato a executivo, foi uma surpresa, e aqui em Minas também, como é que você enxergou tudo isso? Eu acho, Betão, que evidentemente é uma surpresa, né? Os atores políticos tradicionais, acho que eles não estavam preparados para isso. A gente vê, por exemplo, o Alckmin no início do ano fazendo aquela ampla composição com todo o Centrão, pensando em tempo de TV e achando que aquilo lhe asseguraria, de alguma forma, levá-lo ao segundo turno.
né? E foi absolutamente o contrário, foi um fracasso a candidatura dele, né? E todas essas pessoas, então, portanto, foram pegas de surpresa. Por quê? Isso que ponderou, né, o professor Camilo, a questão, né, das novas mídias, né? Antes nós tínhamos aquelas mídias tradicionais que centralizavam e filtravam a informação. Hoje cada um é a sua própria fonte de produção e deflagração de informação, seja ela falsa ou verdadeira. Sim. Né? Mas então essa independência que ganhou o cidadão, né, através da tecnologia, permitiu a difusão em massa da informação e o conhecimento, portanto, de outros candidatos que trouxessem outras ideias, né, que não fossem atores políticos tradicionais. A isso se somou a vontade da população de fato, né, muda tudo, né, aquela hashtag muda tudo. Né, que é assim, olha, nós não queremos... A população estava farta dos atores políticos tradicionais, principalmente por conta, né, de Mensalão, Lava Jato, enfim, e todas as outras operações policiais que aí vieram, né, e aí ela colocou uma culpa nos atores políticos todos e quer mudar tudo, né, quer tentar, né, que novos atores venham, porventura, trazer uma esperança de um Brasil melhor. E isso que motivou a população em geral. Né? E do ponto de vista, né, da ascensão, né, daqueles que se posicionam do ponto de vista mais liberal e até de direita propriamente dito, né, essa eleição agora me lembra muito o êxito eleitoral, principalmente de 2002 do PT. Né, e do presidente Lula em geral. Né? 2002 também foi um momento de rompimento com um grupo que estava no poder já há muito tempo, e aí a ascensão de outro grupo. Seja daqueles do PT e daqueles que se alinharam a ele, como foi o Aécio na época, né? O Aécio, de fato, todo mundo fala isso, né? De que ele fez o famoso Lulécio, né? Lá nos anos de 2002. Né? E agora, então, portanto... Aécio Pimentel. Aécio Pimentel também. E aí agora chegamos, então, portanto, em 2018, com um novo momento de rompimento. Né? Acho que nós foram mais ou menos entre 88 e 2002 e agora de 2002 e 2018. E agora nós vamos ter um novo rompimento, né? Não sei por quanto tempo isso vai durar, né? Mas graças às redes sociais e essa vontade geral de mudança da população. Só queria dar um adendo rapidinho, porque veja o seguinte... Isso é bom que você já está no programa, você tá dando, já vai entrando direto. Igual o doutor Flávio falou, talvez, veja bem... Essa questão de, talvez o contexto, os atores políticos tradicionais é que não tiveram essa percepção, até porque não é fácil, quem já está lá sempre ganhou, né? A vida política, eleições em torno disso, é difícil a gente mudar a estratégia. Mas veja bem, quando a gente fala em redes sociais se pulverizando, a rede social nada mais é do que uma pessoa emitindo a sua opinião e tentando convencer para ter seguidores. Certo? Então você tem que se posicionar. Então a gente até fala o seguinte, hoje em dia, eu acredito que o futuro seja isso. Pequenos editoriais, que eram os editoriais dos jornais, agora os editoriais são dentro das casas, né? E colegas de sala e daí por diante. Então, foi uma eleição que mídia social hoje, para a gente ter seguidor, nós temos que nos posicionar, seja de que assunto for. Da mesma forma, quem se posiciona, quer quem se posiciona também. Então a gente vê que nessas eleições, quem não se posicionou também não capturou essa mídia gratuita que vai seguindo atrás. Porque por mais que se falam, será que a gente tem dispositivos que dispara mensagens? Eu vejo muito pelo contrário. Eu vejo o seguinte, ao que me parece, de fato, nós temos o seguinte, quem se posiciona, quer alguém que se posiciona para seguir e manter seus posicionamentos até por afinidade. E aí você veja, o Alckmin não se posicionou, né, com relação ao seu eleitorado. O PSDB não identificou o seu eleitorado até hoje, o que é engraçado a gente ver, né, a partir de tanto tempo, porque logo quando o Aécio perdeu a eleição, o seu vice foi no programa de noite com o Danilo Gentili e se posicionou. O PSDB é um partido da esquerda, né? Então, ou seja, até me estranha ele ter falado isso, né, num embate que teve com a Dilma e da Albuidade. Então, veja bem, e aí quando ele não se posiciona para o seu eleitorado, muito pelo contrário, buscando um centro, como se o centro, o establishment levasse por si só, isso não é uma posição, centro não é uma posição, ou seja, né, um arcabouço. E aí ele começou a se desidratar, quando viu que o Bolsonaro poderia ganhar, migrou completamente. Marina Silva a mesma coisa, não se posicionou. Quando o eleitorado viu que um candidato poderia ascender, levou adiante. O Ciro Gomes, eu entendo que já foi a Marina Silva, mas é ao inverso, ou seja, ele se posicionou contra o Bolsonaro, mas
contra o Bolsonaro não lhe agrega nada, porque, na verdade, qual que é o eleitor dele, certo? Ele tem que brigar pelo espaço do progressismo. Então, quando o Alckmin estava... o Haddad estava vacilando em 4%, 5%, naquele instante Lula vai ser ou não candidato. Quando o Ciro não se posicionou veementemente para mostrar eu sou o candidato da esquerda, eu não concordo com o Lula e minha posição é manter a esquerda, mas sem a velha política, ele também foi desidratado e quando o Haddad começou a passar, levou todos os votos do Ciro praticamente da mesma forma nesse sentido. E depois ele fica numa situação difícil, porque agora ele é quem? Né? Veja que o próprio Haddad também só conseguiu deslanchar quando saiu do Lula. E aí veio a esquerda como um todo, de fato. Então, assim, quem mais se posicionou foram os dois candidatos. E aí, da mesma forma, isso aconteceu em Minas Gerais, enfim, porque a gente teve um voto contra o establishment, né? Quando o Zema ganhou, né? A gente viu no primeiro turno que ganhou, aí o pessoal sentiu confiança e talvez ele nem se cacifou para ir para o segundo turno, na verdade, mas aí uma vez indo, a boiada estoura, a porteira não segura. Então a Virgínia Fontes é que fala assim, você pode até estourar, você pode até deslocar uma avalanche, agora calcular o estrago que ela vai causar. Vai parar, né? E aí o pessoal colou no discurso do Bolsonaro, né? Foi naquele último debate do primeiro turno do Zema, né? Então, ou seja, não estava se posicionando, 8%. Falou, ninguém se posicionava no cenário nacional. No último discurso da Rede Globo, eu sou o Bolsonaro, inclusive largando o Moedo de lado naquele instante, pragmaticamente. O pessoal foi, né? Então, peraí, vamos tentar tirar pelo menos o PT e dois candidatos. E aí tirou, e agora vamos tirar o PSDB também. Então, o Alckmin tentou fazer isso, né, em São Paulo, uma eleição muito apertada, e conseguiu o Witzel. O Witzel foi um fenômeno, ninguém conhecia o Witzel. Era um juiz, inclusive, desincompatibilizou agora para ir. Né? Então, foi também na esteira do Bolsonaro. Então eu vejo isso, ou seja, mídia social, a iniciativa privada caminha junto com a esfera política, não tem um descolamento. Então, ou seja, acho que daqui por diante, uma democracia, o acesso à informação, é isso, quanto mais politizado, mais vai ter posicionamento e mais tensão vai ter na sociedade. Vai ser a nossa tônica. Bozon, 42 milhões de abstenções, 42 milhões de votos que não compareceram, brancos e nulos. Como é que você vê essa situação? Que, juntando com os 46, vai dar quase 90 milhões de votos. Como que a gente trabalha isso no campo da legitimidade para governar? Olha, eu acho que nenhuma surpresa, ficamos na média histórica, que é de votos nulos, brancos e abstenções, a gente ficou mais ou menos na média histórica, não superou muito isso. Não. Eu acho que essas abstenções foi a mesma coisa com a Aécio e a Dilma, sempre, né? Sempre, ficamos na média histórica. Né? Então, assim, do ponto de vista da legitimidade para governar, não consigo ver muita alteração. Eu até costumo dizer, brincando, né? Porque as pessoas dizem assim, o voto é obrigatório no Brasil. Eu falo, qual é a sanção se você não for votar? Uma multa de R$3. Né? Então, sim, o voto já não é obrigatório no Brasil, né? Já há algum tempo, porque não existe uma sanção forte nesse sentido. Né? Então, assim, fico feliz com o comparecimento dos outros, daqueles que fizeram a opção por escolher. Eu acho que vai ter legitimidade, sim, para governar, e principalmente a legitimidade que vai ser dada pelo Congresso Nacional, né? Que é aí sim que a gente vê a capacidade de interlocução do governo com a sociedade, ali representada no Congresso Nacional, né? Que vai filtrar todas as pautas do governo com as pautas da sociedade para poder trazer aí as reformas que se fazem necessárias e, né, enfim, a evolução que nós precisamos, né, no próximo governo, traduzindo aquilo que é o sentimento da sociedade. Eu quero crer que a sociedade cansou-se um pouco, digamos assim, ou não se cansou, melhor dizendo, né, a sociedade entendeu que o projeto de nação de um Estado mais liberal seja um projeto mais interessante. Nós estamos aí há quase, desde 88, né, quase 30 anos de Estado bem-estar social, propriamente dito, né, e governos que se prometeram liberais, né, de reduzir o Estado, reduzir a prestação de serviços, reduzir estatais, esse tipo de coisa. Governos com essas propostas que foram sufragados pelo voto popular. Né? O mais radical deles, evidentemente, o de Minas Gerais, né, do Romeu Zema, o Partido Novo, que é, evidentemente, um partido, né, liberal, né, da forma clássica, digamos assim. Bem, né? clássico. Bem clássico. Os outros, né, Dória, Witzel, e os outros candidatos do PSL, lá no Santa Catarina, que é o comandante Moisés, e Acre e Rondônia, acho que também foram.
né, eles já têm um discurso que menos é liberal, mas assim, é um liberal com alguma parcimônia, né, daquela coisa do nacionalismo, eles defendem, são muito atrelados ao nacionalismo, um ufanismo com relação à sua região, eles já pegaram mais um discurso mesmo, né, de às vezes combate à corrupção, mais moralista, alguma coisa assim. Mais conservadores, né, não é só liberal na economia, ou seja, liberal na economia e conservador nos costumes. Exatamente. Né? Aí agrega o nacionalismo. Coisa que o Novo não traz, esse discurso ele não traz implícito. O Novo é um discurso, né, liberal. da alternativa de ser algo novo, né, e de um Estado totalmente liberal mesmo. Liberalismo clássico. Mas eu só acho, Petão, só para completar a análise, é o seguinte, historicamente nós temos, na verdade, uma progressão das abstenções. Não uma progressão significativa, paulatina. Mas é porque, por mais que, de fato, a visão que eu tenho é a mesma do Dr. Flávio, de que o voto, enfim, R$3 é uma multa insignificante, mas nós temos um voto facultativo no Brasil, que é dos 16 e 17 anos de idade e após 70 anos de idade. E a população ela vem envelhecendo paulatinamente. Então, essa projeção que nós vemos, aí as análises falham muito no contexto nacional das percepções, é que não colocam nesse viés o voto facultativo pós 70 anos de uma sociedade que envelhece, e aí ela entra no histórico das abstenções. Sim. Então, não necessariamente as abstenções são insatisfações com os candidatos. Não, a sociedade envelhece e opta por não votar. Né? E a outra questão também é o recadastramento, porque grande parte fica desatualizado, né? E aí tem também... Isso é uma análise que ninguém faz. Né? Isso é realmente. Agora, Steve Bannon, que é o pai dessas estruturas todas que a gente tem visto, dessa revolução mundial mais conservadora. Até onde a gente pode calcular a entrada do Steve Bannon e o Camilo? Para quem não sabe, o Steve Bannon é o que influenciou aí diretamente com as eleições do Trump. Né? O conservadorismo é muito forte no mundo afora e, infelizmente, no Brasil começa agora a gente ter uma certa penetração. Então, veja bem, lá na Inglaterra nós temos o Roger Scruton, por exemplo, que é um grande literato. Nós temos nos Estados Unidos o Russell Kirk, por exemplo. E, infelizmente, na academia a gente tem discussões que são autofágicas praticamente, ou seja, se autodiscute, autorreferenciadas. Sabe quem fala muito isso? Né? O Lucas Alvarenga, que estudou com a gente lá, ele fala muito essa coisa, assim, essa autofagia, né? E a gente não caminha para fora disso. Então, na verdade, fora do Brasil se há essa discussão muito grande, né? E aí ele capta muito bem isso aí. E eles, inclusive, tiveram contato com a família do Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro esteve em Nova York, ele mora em Washington, na verdade, mas ele esteve em Nova York, conversou com o Ben. O Ben não entrou diretamente na questão do Brasil, mas acompanhou de fora. E ele deu até uma entrevista recentemente falando sobre isso, que a tendência é que o uso da mídia se dissemine e as eleições vão ser assim. Por exemplo, olha que inédito, um candidato que ganhou a eleição no Brasil fazia campanha com um celular 3G, uma mesa da cozinha, gravando, não recebeu, por ter votado contra o fundo partidário, abdicou da utilização de recursos do partido. Então, né, devolveu. Então, ou seja, é uma campanha de mídia. Então, eu acho que essa vertente é que vai... E, sobretudo, qual que é o público? O público é a classe média baixa, né, as novas ascensões. Então, essa é a visão do bem. E eu acho que vai... E há uma proximidade muito grande do discurso do Trump, porque, por mais que se veja diferente no Brasil, o eleitorado do Trump foi latinos, foram negros e classe média baixa, né? E a da Hillary Clinton foi a costa oeste, a costa leste, né, nas principais capitais, e os sindicatos, né, mas houve um descolamento entre sindicato e sindicalizado. E aí a mídia, obviamente, é muito isso, Twitter, né, hoje a gente tem governos via Twitter, então é um fenômeno novo. Bozon, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê o Steve Bannon? Como é que você vê essa estrutura de fake news, de informações? O Camilo falou uma coisa interessante. Mídia não se combate com regulação. A mídia vai se combater com outra mídia, né? A maior parte das... Acho que quem capitalizou melhor isso foi o Bolsonaro. Os outros candidatos não conseguiram, as outras equipes elas não conseguiram entrar nesse processo meio que de gincana, assim, de tete a tete com o eleitor, mesmo falar diretamente para o eleitor. Aquela curva que tem do estudo sobre polarização,
lá em cima, no alto da curva, isso que você estava falando, que é o assunto que é polarizado, ele tende a chegar diretamente no seu eleitor. Eu acho que está bem por aí. Exponencializado. Porque aquele discurso que você subia lá, polarizado depois de si, mantinha uma certa coerência, uma certa calma, esse já era. Então, cada vez mais estaremos polarizados cada vez mais estaremos polarizados nessas discussões políticas, ou seja, ou você tem uma posição A, ou você tem uma posição B. Acho que no primeiro momento, Betão, é difícil dizer quem nasceu primeiro, ovo ou galinha. Né? Tinha um sentimento na sociedade, né, conservador, né, um movimento conservador que estava sem o líder. Tinha um movimento liberal que estava sem o líder. E o Bolsonaro encampou isso, ou o contrário. Né? Ele que fez nascer esse sentimento. É muito difícil a gente dizer qual dos dois veio primeiro. Né? E eu acho que é mais fácil, é mais prudente nós dissermos que são os dois, um é fruto do outro, os dois vieram conjuntamente. Né? E daí porque da ascensão dele ao poder. Com relação à questão de fake news, da forma de divulgação da informação, penso eu, né, que é muito interessante, alguém fica um culpando o outro, né, sendo que na verdade as fake news são produzidas por ambos os lados, dois lados, às vezes por um terceiro lado que está ali também, né, e o quarto lado que é o robô que está lá também produzindo, né? Então, assim, na realidade todo mundo produz, né? Todo mundo produz. Agora quem produz, se essa produção é espontânea, se essa produção é oficial, né, de alguém, é algo difícil de dizer, mas é algo que a única forma que talvez seja possível controlar isso é impedir que essa seja uma produção, digamos assim, institucional de fake news, porque a fake news com produção espontânea de cada um dos eleitores, né, aquele cara na casa dele resolve fazer uma montagem ou inventar uma história, isso é impossível de controlar, impossível, né? E é aquilo que a gente disse daquela outra vez, né, que acho que a única forma, e isso precisa de fato melhorar para a próxima eleição e para as próximas eleições, se nós não vamos ter uma eleição absolutamente mentirosa em termos de propaganda, é melhorar a educação da população. O povo tem que ser educado para entender o que é a fake news e para saber filtrar as informações. Né? Aquela, a gente costuma brincar, né? Aquela tia do WhatsApp que propaga tudo quanto é tipo de coisa, né? As coisas mais absurdas. Né? Não, tem até um vídeo que está rolando, até o Lucas Montijo mandou para mim. Quer dizer, sua tia não é fascista. Aí vai falando a questão dos algoritmos e tal, que foi montado e tal. Pois é. É uma coisa, precisa mesmo de fato educar a população, porque a coisa só tende a piorar. Né? Nós temos aí as fake news e já existe a questão da deepfake, né? Que é mais ou menos aquilo que a gente viu naquele vídeo do Dória. Né? Que eu não sei se é verdadeiro ou falso, mas assim, é possível já hoje com a tecnologia você inserir a face e a fala de uma pessoa dentro de uma determinada cena. E fica perfeito, fica real. Né? Eles fizeram isso com o Obama e com o próprio Trump. A face do Obama falando umas atrocidades que o Obama nunca falaria. Né? E assim, a pessoa vê aqui e fala, o Obama falou isso? Esse é o famoso deepfake. Nós vamos enfrentar isso em breve nas eleições municipais, muito provavelmente, o que é muito perigoso, porque o eleitor na eleição municipal, né, ele é muito influenciável pelos boatos. Né, nas cidades pequenas ela se divide mais ou menos em dois, independente dos partidos, e os boatos valem muito na hora de decidir o voto. Né? Então a minha preocupação é no sentido mesmo de que a gente traga uma formação cidadã nesse sentido, para que nós né, tenhamos o mínimo de cuidado na hora de compartilhar uma informação, né, porque senão a gente nunca vai ter a verdade, né? Nós vamos ter sempre eleições baseadas em mentiras. E não adianta culpar um dos lados, não. Os dois lados vão produzir fake news. E é difícil, né? Porque se você tentar regulamentar antes, é censura. Né? Então, a gente tem que ter cuidado, de fato, não que se parta das instituições. Agora, da população, de fato, é muito difícil, nem é aconselhável que a gente faça isso. O nosso ordenamento jurídico já prevê, inclusive, danos morais, materiais para isso. Infelizmente, as instituições é que tem que se adequar às tecnologias. Então, não é simplesmente cerceando. Agora, eu acho que, de fato, a veiculação tem que ter uma resposta rápida. Mas a resposta rápida não é censura. Então, o Estado é que se acomode para isso, né? Ou seja, a gente não pode ficar também à mercê de... Eu até achei interessante ontem que teve um rapaz que
foi lá e votou para governador, achando que estava votando para presidente, teve aquele papelão e foi preso na hora ali. Crime, Foi né? preso. É. Eu acho que essa é uma tendência também, né? Eu acho que assim, a justiça eleitoral ela vai se desenvolver nessa área, né? Tem que. A gente vê, por exemplo, a gente tem uma legislação ultrapassada que não se adapta aos tempos modernos, né? A questão das enquetes. É vedado a realização de enquetes durante o período eleitoral. Todo mundo fazia enquete no Facebook, no WhatsApp, não sei o quê. E eu alertava, a gente, é vedado. E a multa mínima é de 50 mil FIR. Né? Ou seja, um pouco mais de 50 mil reais. E as pessoas continuavam fazendo. Quer dizer, nós temos uma legislação que não vai conseguir acompanhar. Né? Nós tivemos quantas e quantas pessoas que praticaram ilícito, portanto, nesse pleito eleitoral, porque não conseguiam acompanhar. A mesma coisa, a divulgação de informações acerca de candidato na véspera da eleição, após as 22 horas do sábado, né? Na véspera da eleição. Todo mundo continuava mandando o zap para lá e para cá. Né? Vota em quem? Vota fulano, vota ciclano, vota beltrano. Em tese não poderia estar fazendo isso. Né? Então, assim, de fato a legislação precisa adaptar, porque não adianta a gente dizer que está todo mundo errado. Se está todo mundo fazendo. Se está todo mundo fazendo, o que está errado é a lei. Né? Então, assim, a lei tem que de alguma forma adaptar, permitir, considerar a irrelevância desse tipo de comportamento para assegurar a legitimidade das eleições. Isso é um comportamento que passa a ser irrelevante nesse sentido. Mestre Bozon, muito obrigado pela sua participação. Mas antes de encerrar, o que você acha que a gente pode esperar para 2019 com relação à presidência da República e ao governo de Minas? Olha, eu sou um otimista, nato, por natureza mesmo. Eu acredito no poder do povo, no poder do voto, acredito na escolha que o povo faz. Né? O povo é sábio. Né, quando faz as suas escolhas, e o povo fez uma escolha madura agora, né, e a gente diz madura porque a gente vê que não foi só no plano federal, foi quase todos os estados da federação. Fez uma opção de um estado novo, um estado menor, um estado mais eficiente e um estado mais moral. Essa foi a opção do cidadão brasileiro. E eu espero que com isso, isso se traduza pelos novos governos. Eles prometeram cumprir isso, e eu tenho esperança, portanto, de que a gente saia dessa crise moral, dessa crise comportamental e dessa crise de ineficiência do Estado, que está em todos os lugares muito mal financeiramente, gastando mal, pagando muitos juros e tudo. Então eu tenho essa esperança de que esses mandatários que foram agora eleitos venham cumprir ao menos uma parte da promessa que fizeram à população. Camilo, teremos reflexos nas eleições municipais? Teremos muito. Só um adendo, é o seguinte, o Brasil ele gasta hoje proporcionalmente mais do que os países da União Europeia do seu PIB com educação. E por que até hoje nós temos um país com um índice altíssimo de analfabetismo funcional? Então acho que esse recado da população é isso, ou seja, um aparelhamento estatal de todas as instituições, que a gente tem, na verdade, o Estado preocupado em efetividade de serviço, não somente critérios numéricos, ou seja, qualquer qualidade. Então acho que a gente tem que superar isso. O recado das urnas foi um recado enfático, incisivo em todos os aspectos da federação, seja federal, seja no âmbito estadual. E aí é um cenário que vai caminhar naturalmente no âmbito municipal, não tem como se fugir disso, porque agora só falta o nível estadual, municipal para o recado vir. Eu acho interessante os candidatos já irem agora se acoplando, se mobilizando, porque eu acredito que não vai ocorrer nada de diferente das eleições atuais, ou seja, mídia social, mais uma vez, lideranças agora natas em vez das lideranças partidarizadas, artificializadas, pelo contexto simplesmente econômico. Então eu acho que o campo está aberto para mudança, mas não é mudança somente do vestimento, é a mudança efetiva, porque mudança, toda eleição você tem mudança. Mas eu acho que agora essas lideranças com pouco recurso, com pouco dinheiro, desde que tem um discurso, assim, eu acho que vai acontecer. Agora, as preocupações nossas, eu acho que passa pela governabilidade. O cenário municipal tem que se preparar para o que vai ocorrer nesses próximos 2 anos com o cenário estadual e o cenário federal. É o seguinte, a liderança com o discurso que a gente viu talvez de enxugar o Estado, eficiência, protagonismo nas relações, será que ele por si só vai atrair a governabilidade?
do Legislativo, ou seja, as maiorias vão ser alcançadas de que modo? Esse é um desafio muito grande a ser enfrentado, especialmente pelo Bolsonaro, no âmbito federal, e em Minas Gerais, pelo Zema, um partido novo, que eu acho que, por ser o Estado da Federação, um partido novo, por mais que tenha eleito só o Zema, ele está com a terceira maior população ao seu governo. Né? Em números absolutos, né? Só PT e PSDB governam o maior número de população hoje do que o Novo, por conta que Minas é o segundo maior colégio eleitoral. Então, como que o Novo vai manter essa governabilidade com a Assembleia Legislativa? Será que ele está preparado ou não? Porque isso tudo vai influir nas eleições municipais. Até porque grande parte dos atores também podem sair dos legislativos. Né? Então, eu acho que vai ser isso. Agora, as municipais vão ser um discurso agora das lideranças natas, mas já com um pouco de experiência sobre como que isso funcionou na governabilidade. O presidencialismo de colisão, ele vai se manter, vai se perpetuar, ou ele vai se repaginar? Então, é um desafio que, sem querer exercer o futuro, a futurologia, eu estou ansioso para, como analista, enfim, poder, ver o que vai acontecer, sem querer saber, antecipar, mas com muita curiosidade pelo que virá. Muito bem, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Agradecemos a todos vocês que assistiram. Eu acho que deu para fazer uma bela de uma reflexão hoje com essas duas feras aqui, né? O professor Camilo e o mestre em Direito Constitucional, né, Flávio? Flávio Bozon. Muito obrigado a vocês dois, muito obrigado a vocês de casa, e amanhã tem mais Cultura Geral, se Deus quiser. Cultura Geral. Apoio Cultural. Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Instituto Santa Terezinha. Ensinando com qualidade. Mais de 40 anos de experiência em ensino fundamental.